Glória a Jesus. Abram em Ezequiel, irmãos, 28. Eu dei uma lida hoje nesse livro, para lembrar de muitas coisas, né? E a gente percebe esse profeta sendo usado para acusar, fazer o povo, não só o povo de Israel, mas os povos de muitas nações, os reis, apontar o dedo para eles, lembrar do pecado deles. Não é? Tem uma parte que o profeta ele é usado e ele usa a história de duas moças prostitutas e ele fala, uma é Samaria, a outra é Israel, é Jerusalém, porque vocês se prostituíram, os homens tocaram em vocês, fizeram isso, fizeram aquilo, e começa a dizer, então é por isso que eu entreguei vocês para ser possuído também por eles, né? Toda a destruição que veio sobre vocês. Então, assim, irmãos, se os irmãos pegarem esse livro, e eu não estou dizendo para os irmãos fazerem isso, tá? Não é esse o objetivo. Os irmãos vão perceber que apesar de os profetas terem sido enviados por Deus para levar a mensagem de Cristo, a profecia, né, que aponta para Jesus, eles foram muitas vezes usados pelos anjos. Alguns, na maioria do tempo, né? É difícil você, em alguns textos, encontrar alguma profecia que aponte para Jesus. Na maioria das vezes são as maldições e as ameaças e muitas coisas relacionadas ao Deus da guerra, né? Que vivia fazendo guerras, o Senhor dos Exércitos. E eu não estou falando de exército celestial, eu não estou falando do Senhor dos Exércitos que batalha espiritualmente contra o mal, né? Mas estou falando daquele Senhor dos Exércitos que usou pessoas, povos, para fazer guerra, para derramar sangue. E então, irmãos, é interessante quando a gente observa na leitura como que o profeta, do nada, ele sai daquela linha de profecias dele, aqui no capítulo 28, no verso 11, e a gente percebe o profeta profetizando para o anjo, né? Para o Senhor desse século, né? O Deus desse século. Verso 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os seus pífaros no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas. No meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio, encheram o seu interior de violência, e pecaste, e por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer ao querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Profanaste os seus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem dentre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Está na minha tradução aqui. Será para sempre? Olha só, nunca mais será para sempre. Então nós percebemos, irmãos, que apesar de ele ter se referido a esse Senhor como rei de Tiro, nós percebemos uma referência àquele que estava no Éden. Aquele que recebeu autoridade e poder lá no Jardim do Éden. E nós vimos o que no Jardim do Éden, irmãos? Nós vimos o homem que foi tirado do pó, a mulher que foi tirada da sua costela, feita sua ajudadora, uma ajudadora idônea. Vimos um casal inocente, a ponto de não enxergarem a nudez um do outro. E vimos ali, habitando entre eles, uma serpente, a mais astuta da criação, né? Como está escrito. Eles tinham acesso à árvore da vida, podiam comer livremente dessa árvore. E ela foi tirada. E, na verdade,
eles foram tirados dali, né? Está escrito que a árvore passou a ser guardada, né? Por anjos, com uma espada flamejante, declarando ali, né, com certeza uma figura muito grande, né? Algo muito grande aconteceu ali. Mas o fato é que a morte entrou no mundo. Estava escrito assim, né? Agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Depois que os homens comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foram malditos e toda a terra recebeu uma maldição, logo a descendência deles já cometeu o primeiro homicídio, né? Então os irmãos percebem que esse texto aqui ele está apontando um causador disso. A multidão do comércio, o lucro, né, elevou o seu coração por causa da sua formosura, da sua beleza. A multiplicação do teu comércio encheu o seu interior de violência e pecaste. Achou-se iniquidade nele. E se nós entendemos, né, que o homem passou a ser como um deles, sabendo bem e o mal, e já começaram a matar, então nós aí entendemos, né, de onde vem toda a maldade do homem, de onde vem todo o mal. Essa é um fato, né, é uma informação importante que nós temos quando conhecemos o verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro evangelho mostra a condição do pecado, da imundície do ser humano. E aí nos faz também entender o valor da obra de Jesus Cristo, a obra do evangelho, né? A palavra do Senhor Jesus. Vamos lá em Lucas, irmãos, capítulo 20, verso 9. E começou a dizer ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem os frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Mas vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. O que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E eles, ouvindo isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: o que é isso, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre ela, sobre essa pedra, ficará em pedaços. E aquele sobre quem cair será feito em pó. Aqui esse texto, irmãos, uma parábola. E é óbvio, né, que o judaísmo dentro da igreja não permite que as pessoas enxerguem o que esse texto está dizendo. Né? As pessoas entendem que aqui, né, quem fez, quem é o ator principal aqui é o povo de Israel. E, na verdade, o texto ele está falando de alguém que recebeu o poder sobre a criação de Deus. Alguém que estava à frente da criação, alguém que recebeu a autoridade e tinha um trabalho a fazer. Tinha um fruto para dar. E quando ele envia os seus servos, nós vemos ali, por exemplo, Ezequiel, um deles, né? Apontando para ele, mostrando para ele os erros dele. É possível ver no Velho Testamento outros textos assim também, expondo o Deus desse século, o Senhor da guerra, né, que veio para roubar, matar e destruir, como o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 10. Então, irmãos, aqui claramente nós percebemos o quê? Nós percebemos que a palavra vem mostrando que esse Senhor, ele perdeu esse poder, ele perdeu esse trabalho. E foi dado a outros, como está escrito, né? O que fará? Verso 16: irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Então os fariseus, os judeus, eles podiam provavelmente ter entendido o que falavam deles. O Senhor Jesus falou para eles muitas vezes, né? Os vossos pais mataram os profetas. Então, na cabeça deles, eles entendiam que aquilo vinha da maldade do coração deles, ou dos pais deles. E nós entendemos pelo Evangelho que esse mal vem do Senhor, Deus desse século, que foi quem colocou isso no homem. Então é claro que o homem é pecador, é claro que o homem é mau, mas ele é usado, né, para fazer esse mal, como está lá em Efésios capítulo 2. Então, aqui fica claro para nós que Deus colocou em nós esse trabalho de dar fruto. Hoje a igreja, ela padece também muitas vezes de erros muito parecidos com os dos anjos.
que se passaram por Deus, que fizeram obra de iniquidade, que na beleza, na formosura, né, da sua beleza, do seu comércio. Então as igrejas, elas começam a fazer sucesso. Os homens transformam a igreja de Cristo em grandes empresas. A igreja de Cristo hoje, ela tem líderes poderosos, homens pomposos. E esses homens, cheios de pompa, cheios de poder, cheios de formosura, fazem exatamente o que os anjos fizeram. Exatamente. Fazem obra de iniquidade para ganharem, para terem lucro. Então o Senhor Jesus disse lá em João 10 exatamente isso. O mercenário. Né? Então o diabo, o Deus desse século, que se manifestou aos judeus, ele fez isso. E os homens fazem igual. Os homens fazem igual. Então, o Senhor entregou para a igreja o Evangelho, o Espírito Santo, a obra de salvação, disse para nós: ide por todo mundo, preguem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Né? Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem eles a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Não é? Então, nós temos esse trabalho, é nosso. Está na nossa vida. E o Senhor Jesus nos capacita, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá a condição para que nós possamos levar o Evangelho e não seja nós mesmos, mas Ele em nós. Não é? Glória a Jesus. E o homem, irmãos, o homem ele muitas vezes não entende isso. O homem ele procura encontrar uma maneira de ser glorificado, de ser exaltado, de ser responsável pela vitória da igreja. Vamos pegar um texto aqui em Lucas mesmo, irmãos? Volta aí um pouquinho. Capítulo 18, irmãos. Vamos ler aqui. Verso 18 também. Rico de qualidade. Antes desse texto tem o fariseu e o publicano, né? Vamos ler a partir do verso 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é? Que coisa. Então os irmãos percebem que o Senhor Jesus, por estar vazio do poder de Deus e vivendo como homem, ele atribui o poder a Deus. Ele atribui a bondade a Deus. Nós vemos o Senhor Jesus fazendo questão de dizer: não, Deus é que é bom. Não é? É Deus que é bom. Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? E ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Então, a idade vindoura, o mundo vindouro, né? Então, os irmãos percebem aqui, o Senhor Jesus, ele fala com esse jovem, ele sabia, né, que esse jovem era uma pessoa religiosa, uma pessoa que tinha a sua prática no judaísmo. Ele foi até Jesus, ele queria a salvação, ele queria a vida eterna. Essa era uma mensagem importante de Jesus. Uma mensagem que atraía, né, o coração das pessoas. Afinal, quando o Senhor Jesus falou para os discípulos: olha, vocês querem ir embora também? Vocês estão escandalizados? O que Pedro disse? Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Os judeus não tinham palavra de vida eterna. Os judeus não tinham esperança de vida eterna. Então, se Jesus prega a vida eterna, eu quero conhecer a vida eterna. E o Senhor Jesus vem trazendo uma lição que mostra que nós temos que ir por um caminho da perfeição, que é o caminho do negar-se a si mesmo. Né? E o homem, ele tem uma dificuldade muito grande de negar-se a si mesmo. Ele precisa, muitas vezes, se sentir merecedor. Ele se sente, muitas vezes, merecedor, né, irmãos? A palavra vem nos mostrando que nós não podemos ser assim. Nós temos um trabalho a fazer, nós temos, sim, uma missão que o Senhor Jesus colocou sobre a igreja.
E temos que ficar muito atentos, irmãos, a soberba, a vanglória, não é? Nos faz muitas vezes querer achar que nós somos melhores, capazes. Isso não pode acontecer de forma alguma. Irmão, mas nós somos tão simples, né? É verdade, não é? A nossa igreja é tão pequena em quantidade de membros, né? Se a gente comparar com igrejas, religiões enormes que tem no mundo inteiro, né? E somos até desprezados, né? Mas o fato não é esse, irmãos. O fato, na realidade, a gente vê e viu muitas pessoas que passaram pela nossa igreja, irmãos que até pregaram o evangelho, né? Que caíram igual o diabo caiu, igual o rei de Tiro caiu, né? Na formosura, né? Tá todo mundo fazendo elogios e a pessoa vai e simplesmente vai pelo caminho da iniquidade, né? Então, irmãos, nós não podemos ir por esse caminho jamais. A palavra nos mostra uma atitude diferente do cristão, não é? Se a gente olhar aqui, por exemplo, Zaqueu, publicando Zaqueu, capítulo 19, nós vemos aqui um homem arrependido, né? Verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar a salvar ao que se havia perdido. Então, filho de Abraão, porque Abraão é considerado o pai da fé, o pai, né, de Israel, da onde vem a descendência, né, de Israel. Mas os irmãos veem aqui que eles começaram a censurar Jesus, não é? Então, diante de tudo que o Senhor Jesus fez e mostrou o poder de Deus na vida dele, que as suas promessas eram verdadeiras, não é? Quando o Senhor Jesus fala assim para um homem: vai, os seus pecados são perdoados. Só assim, o quê? Como é que é? Que negócio é esse? Quem te deu essa autoridade para perdoar pecado? Aí o Senhor Jesus fala o quê? O que é mais fácil? Eu dizer, perdoados são os seus pecados? Ou dizer, levanta e anda? Não é? Porque para o fariseu, qualquer um podia falar, perdoados são os seus pecados. Sai da boca, mas não tem autoridade nenhuma. E o Senhor Jesus, agora vocês vão ver que eu tenho autoridade sim. Né? E libertou, levanta e anda. Mostrando, então os homens eles viram em Jesus o poder, eles viram no Senhor Jesus Cristo o amor, a graça, mas os homens, eles buscam muitas vezes a glória. Eles querem o mundo, eles querem o que o mundo pode oferecer. Eles querem receber like, seguidores, não é? E o Senhor Jesus traz uma mensagem que Zaqueu entendeu. Não está escrito, mas por que a atitude de Zaqueu? Olha, eu pego os meus bens e divido com os pobres. Porque a mensagem de Jesus, por certo, ficou clara para ele. Se desfaça do seu coração, tira os bens do seu coração. Tira do seu coração o desejo pelas coisas materiais. Tira do seu coração a riqueza. Isso faz mal para você. Se liberta disso. Me segue. Me segue. Muda a sua vida. Ele creu. Ele falou assim: eu quero isso. Olha, eu vou fazer isso. Vou procurar entender quem foi que eu defraudei. Vou ressarcir. E aí o Senhor Jesus disse: olha, chegou a salvação sobre essa casa. Então nós vemos a palavra do Evangelho mostrando o coração humilde, quebrantado, arrependido. Ele encontra a vida eterna, ele encontra a salvação, ele encontra os caminhos de Cristo. Mas muitos, dentro das igrejas, buscam glória para si. As pessoas inventam modas na igreja. As pessoas criam doutrinas. As pessoas ficam super famosas no meio gospel, evangélico, com muitas coisas para aparecer. E fazem questão de aparecer. E a mensagem que deve aparecer é Jesus. É a transformação, o negar-se a si mesmo, a palavra da cruz. A palavra que nós pregamos, né, irmãos? A palavra do Evangelho, o Novo Testamento. Então, irmãos, queridos, nós vemos nesse exemplo aqui de Zaqueu, um homem que encontrou com Jesus, entendeu a sua mensagem.
era rejeitado, considerado um homem mau, um homem corrupto, mas encontrou Jesus e recebeu justificação, né? E nós também, né, irmãos? Cada corrupção, se a gente for numerar aqui das nossas vidas, né, vai dar uma lista enorme. Mas o Senhor Jesus não olha mais para isso, não é? Nós temos que viver olhando para Cristo, confessando, e quando a palavra fala sobre confessar, né, os pecados uns aos outros, nós temos que entender essa mensagem, né, irmãos? Nós temos que ser sinceros e temos que viver uma vida sem coisas ocultas, né? Nossa vida não pode ser oculta. Nós temos que viver uma vida que manifesta quem nós somos, né? Ainda que manifeste muitas vezes uma fraqueza. E é a hora em que a igreja, com o seu amor, com o seu cuidado, vai nos ajudar a mudar, deixar de ser aquilo que não convém mais ser. Glória a Jesus. Em 2 de Coríntios, irmãos, capítulo 2, glórias a Jesus. Vamos ler a partir do verso 14, irmãos. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O perfume do seu conhecimento, né? Vocês já viram uma pessoa quando ela sai do banho e passa um perfume, né? Ela chega num lugar assim, o lugar fica tudo perfumado, né? A pessoa chega o perfume dela, né? Então ele usa essa figura, né? A fragrância do conhecimento. Então o cristão, todo lugar que ele entra, que ele passa, as pessoas percebem a mensagem de Jesus nele, né? Então, não é porque tem o cabelo arrastando no chão, não é porque num calor de 40 graus está com manga comprida e calça de tactel, não, não é isso. Não é a aparência física, não é isso. Mas é uma conduta, né? A atitude do cristão. Ela faz diferença, ela mostra que tem algo diferente ali. Glória a Jesus. Verso 15, irmãos. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, né? Certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Idoneidade aqui é uma palavra forte, né? Porque a igreja de Cristo ela tem que ser idônea, né? A igreja de Cristo ela tem que manifestar. O cristão ele tem que ser o bom perfume de Cristo. Quem que é idôneo para essas coisas? Quem que é idôneo a ponto de a sua vida ser a causa da salvação de alguém? Quem que é idôneo a ponto da sua vida naquele dia manifestar lá no céu, o dia que estão separando os bodes das ovelhas, os anjos, né? Fala assim, mas olha só, a irmã fulana, ciclana, viveu com você, você viu o bom perfume de Cristo, você sentiu, estava lá, você escolheu as trevas, você escolheu o mundo, você escolheu. Então, percebam, irmãos, como é forte, essa palavra é muito forte, né? Quem que é idôneo a ponto da vida dele ser usada dessa forma? Né, de ser a manifestação da luz de Deus para a vida de muitos. Verso 17, porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus, antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus na presença. Então, esse problema de ganhar com a palavra de Deus, de ter lucro pelas coisas de Deus, as coisas que são de Deus, isso vem do Deus desse século, a natureza lá caída, lá do Jardim do Éden. Não é? Existe uma soberba, uma vaidade, uma vanglória que vem desde os anjos. Nós herdamos isso dos anjos. Os homens, né? Estou falando do homem, não o cristão, né? O homem natural. Então, é uma luta constante na nossa vida de permanecermos idôneos, de permanecermos justos, sem corrupção. Porque, irmãos, é muito fácil o homem se vangloriar. É muito fácil. O homem se sentir dono, se sentir poderoso, se sentir capaz e começar a agir pela própria vontade, segundo as próprias iniquidades. E aí as pessoas não têm, elas nem percebem, elas não percebem, elas começam a mentir para que o negócio delas tenha lucro. Então você percebe, por exemplo, isso é uma coisa muito clara, irmãos, olha que interessante isso. É dúvida para alguém quando aqueles homens começam a falar em língua, quando aqueles adolescentes agora que viraram pastor começam a falar em língua. Alguém duvida que aquilo é falso? Alguém tem dúvida que aquilo ali é um teatro bem de quinta categoria? Não é? Eu vejo homens que se vestem de púrpura, né? Vocês já viram? Não sei se vocês já viram. Tem uns pastores agora que se vestem de sacerdote, com umas roupas igual do Papa. Não é? Vocês já viram isso? Gente rodando. Aquilo é uma aberração tão grande, é uma coisa assim tão gritante, tão vergonhosa,
que a pessoa ela está tão envolvida em si mesmo, na sua iniquidade, na sua vaidade, que ela não percebe o quão ridículo que é aquilo. Aquilo é uma mentira tão grande que ninguém em sã consciência vai cair numa conversa daquela. Né? Mas as pessoas caem. As pessoas caem. Tem gente buscando aquilo. Tem pessoas buscando aquilo. Então, é claro que eu estou indo para um extremo. Né? Nós estamos indo para um extremo. Mas as coisas acontecem de forma pequena, vão entrando pequenos na igreja, né? Então nós mesmo temos que ficar muito atentos, né? Para não sermos vaidosos, não venhamos ser cheios de si, né? Entendendo sempre que é Deus que opera, né? O seu amor, a sua graça, o seu poder, pela palavra do Evangelho, pelo Espírito Santo, né? Na igreja. E aí, irmãos, nesse contexto aqui desse texto que nós lemos, é que entra o capítulo 3. Então a gente lê muitas vezes o capítulo 3, e claro, não está errado, né? Ele revela que a lei foi por Cristo abolida. O capítulo 3 revela que a lei dada no Sinai, nas tábuas de pedra, não é? Tá muito claro aqui que é o ministério da morte, é o projeto da morte, é o projeto da condenação, não é isso? O texto é muito claro. Mas a mensagem que quer mostrar aqui é justamente mostrar que a igreja de Cristo, que é o que ele fala aqui, que ela é uma carta viva. A mensagem ela quer. Então ela sai do finalzinho aqui do capítulo 2, do bom perfume de Cristo, quem que é idôneo para ser exemplo, para ser a luz para as pessoas, para falar, olha, agora, vamos fazer a leitura, tem 10 minutos ainda, vai dar tempo, ó. Porventura, verso 1, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. E não que sejamos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, no qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então os irmãos estão percebendo que o apóstolo Paulo, ele começa a falar justamente disso. Olha, a gente não está aqui também querendo engrandecer ninguém, exaltar a cabeça de ninguém, nos fazer melhores do que ninguém. Não, ó, que fique claro, né, que nós somos a carta de Cristo, é Deus que faz todas as coisas, é Ele que nos capacita, né? Não vamos fazer que nem a gente fazia antes, não, nada disso, né? E ao mesmo tempo, ele já está revelando o mistério, né? A letra mata e o Espírito vivifica. Então o Novo Testamento não mata, o Velho Testamento mata. O Novo Testamento dá vida, o Velho Testamento tira a vida. Não é? Verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Então são glórias diferentes. A glória lá de Moisés era uma glória passageira, temporária. Uma glória que não permaneceu, uma glória que morreu. Uma glória que acabou. Não é? Então, nós vemos aqui a mensagem do Evangelho mostrando, né, que nós somos ministros capacitados a ministrar a mensagem de Cristo, a mensagem da vida, a mensagem da igreja. Nos capacitou, né? Jesus nos capacitou. Glória a Jesus. Verso 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. E tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo, Jesus aboliu, né? O Velho Testamento, a lição do Velho Testamento. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, é muito claro que as pessoas que ainda estão aprendendo da lei de Moisés nem se converteram ainda. Então, as pessoas que estão ainda presas na lei de Moisés, dada no Monte Sinai, uma lei que desvaneceu, não é um ministério que desvaneceu para aquele que está em Cristo, óbvio, né, irmãos? O Senhor Jesus mesmo disse que não passaria nenhum jota e nenhum tio da lei até que tudo se cumprisse. Isso quer dizer o quê, irmãos? Aquele que está em Cristo, que nova criatura é, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, regenerados não vivem mais debaixo da lei. Para esse, a lei simplesmente se desvaneceu, não é? Mas quem ainda está na lei, então ainda está sem Cristo. Se esse alguém está sem Cristo, esse alguém não tem salvação. E isso pode ser motivo de vanglória. Os irmãos entenderam? É aí que mora o perigo. Então eu sou salvo. Fulano, ciclano, beltrano não é. Igreja A, B, C e D não é. Você pode ter uma consciência da sua salvação. Você pode ter dentro do seu coração sim um entendimento, né, da verdade, assim, graças a Deus conheci Jesus, né, me converti. Eu conheço a verdade. Mas até que ponto para eu me vangloriar? Até que ponto para eu me sentir melhor que alguém? Né? Não pode acontecer isso. Não pode acontecer. Então, é Deus que nos capacita, nós refletimos como um espelho a imagem do Senhor. Então, a luz não é nossa. Né? Quando a palavra fala que nós brilhamos como astros nesse mundo, né? Brilhar como astros nesse mundo. Eu lembro da lua, né? Que não tem luz própria, mas ela ilumina com a luz que não é dela. Ela reflete a luz do sol, né? Então nós brilhamos com a luz de Cristo. Essa luz não é nossa. Toda honra, toda glória é para Deus e toda adoração, todo louvor. E nós temos que andar bem atentos, irmãos, porque a vaidade, a soberba, a arrogância, a altivez, ela é um perigo, né? Na vida de todos os homens. Temos que tomar cuidado. Amém, irmãos? Então, vamos agradecer a Deus, ficar de pé, em nome de Jesus.